Olá, bom dia, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao meu humilde canal. Então, iniciando mais um quadro do nosso canal, Examinando as Sagradas Escrituras, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre um tema que eu vou separar em duas partes, em dois vídeos. Falar um pouco sobre as comparações, como por exemplo quando uma pessoa compara uma coisa com outra, quando uma pessoa se compara com outras pessoas, ou quando uma pessoa faz uma avaliação de fora, por exemplo, compara o fulano com o ciclano. Comparações, exemplos que nós usamos no geral. Então eu quero deixar uma porção da palavra de Deus àqueles que estiverem com a sua Bíblia, e se não estiverem também não tem problema, podem conferir no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Vou ler apenas um versículo. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Bom, então eu li este versículo, eu não irei dar a interpretação, a revelação deste versículo agora. Eu quero entrar numa comparação que eu assisti há uns 3, 4 anos atrás no Kawaii, uma rede social que todos conhecem, todos usam Kawaii, TikTok. Um vídeo que eu vi no Kawaii e eu baixei esse vídeo para a galeria do meu celular. E tem a seguinte comparação. Uma vez perguntaram para o Ferro: Ferro, você é forte? Porque você é muito resistente, o ferro quebra todas as coisas, o ferro resiste a pancadas, sabe? O ferro pode ser usado para construir várias coisas. Perguntaram para o Ferro: Ferro, você é forte? O Ferro respondeu: não, eu não sou forte. Forte é o fogo. Forte é o fogo. Porque quando o fogo passa por mim, quando o fogo vem sobre mim, ele consegue me moldar. O fogo consegue lapidar o ferro consegue me moldar. Forte é o fogo. Então, perguntaram pro fogo: Fogo, você é forte? Aí o fogo respondeu: mesmo que eu possa queimar folhas de papel, árvores, possa queimar casas, madeira, eu não sou forte. Forte é a água, porque quando a água vem sobre mim, a água me apaga, eu me desmancho, eu termino quando a água me apaga. Então perguntaram para a água: Água, você é forte? A água respondeu: por mais que eu esteja na beira do mar, que todos me achem muito bonita, muito linda, por mais que a água potável possa matar a sede das pessoas, eu não sou forte. Forte é o sol. Forte é o sol. Forte é o sol. Porque quando o sol vem sobre mim, eu evaporo. Quando o sol vem sobre mim, que eu estou sobre as superfícies da casa, ou das pedras, do chão, do soalho, eu evaporo. Então forte é o sol. E então perguntaram para o sol: Sol, você que é o forte? Aí o sol respondeu: olha, por mais que eu possa brilhar, por mais que eu possa vir no romper do dia, no romper da aurora, eu posso iluminar todo um dia até umas 5, 6 horas da tarde, eu não sou forte. O sol respondeu: forte é a nuvem. Porque quando a nuvem para na minha frente, ela cessa, ela para todo o meu brilho, todo o meu esplendor. Então forte é a nuvem. Então perguntaram para a nuvem: Nuvem, você que é forte? A nuvem respondeu: por mais que eu possa parar na frente do sol e ofuscar o brilho dele, eu não sou forte. Forte é o vento. Porque quando o vento bate sobre mim, ele me desloca de um lado para o outro e eu não consigo me controlar. Eu não consigo me governar mais. Forte é o vento. Então perguntaram para o vento: Vento, você que é o forte?
Aí o vento respondeu: por mais que eu possa soprar rajadas e rajadas de vento o mais forte possível, possa balançar as árvores, as folhas das árvores, eu não sou forte. Forte é a montanha. Porque quando eu bato na montanha, quando eu sopro em cima da montanha, a montanha me divide em dois, de tão grande que a montanha é. Então, perguntaram para a montanha: montanha, você que é forte? A montanha respondeu: por mais que eu possa dividir o vento, quando ele se sopra ao meio, forte é o homem. Porque o homem vem com seus maquinários, com as suas construções e constrói edificações sobre mim. Aí então foram perguntar para o ser humano, para o homem: homem, você é forte? Aí o homem respondeu: não, eu não sou forte. Por mais que eu possa ter inteligência, por mais que eu possa ter entendimento, por mais que eu possa dirigir carros, motos, caminhões, até aviões, possa construir tudo que se for imaginar, eu não sou forte. Forte é a morte. É a morte. Porque a morte é o fim. Porque depois que a morte me abraça, eu não consigo me soltar. Eu não consigo me libertar. Então foram e perguntaram para a morte: morte, você que é forte? Aí a morte, pasmada, respondeu: olha, durante muito tempo, durante anos e anos e anos, eu pensei que eu era forte. Eu abracei Abraão, eu abracei Isaac, eu abracei Jacó, eu abracei Noé. Eu abracei tantos homens da antiguidade, tanto homens bons quanto homens maus. E eu vim durante séculos e séculos abraçando os homens. Mas teve um dia, uma vez que eu abracei um homem, pensando que eu era forte, e ele morreu. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Deus ressuscitou ele, o Pai ressuscitou ele. E o nome desse homem é Jesus Cristo de Nazaré. O nome desse homem é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é que é o forte. Moral da mensagem, moral da história. Eu creio que ficou de uma forma maçante, talvez até de uma forma entediante, a forma como eu expliquei aqui, e agora eu vou dar a interpretação do versículo. Essa é a primeira parte do vídeo. A segunda parte eu vou postar o vídeo do Kawai que eu assisti. Eu vou postar como se fosse um copia e cola. Eu vou copiar um vídeo do Kawai aqui pro YouTube. Aí todos aqueles que me seguem vão poder entender melhor essa comparação. Vão poder entender melhor esta comparação. Porque tem mais ilustrações, tem mais imagens aparecendo, fica mais visual, para mais visualizações, um deslumbre melhor, para se entender mais a moral da história. Quando uma pessoa faz uma comparação, nós não devemos nos comparar com as outras pessoas, porque são realidades diferentes. Por mais que tu te compare com outra pessoa, é uma realidade diferente, é uma mentalidade diferente, é uma opinião diferente, é uma criação diferente, é uma raça, uma etnia diferente, é uma classe social diferente. Por isso que não se deve se comparar com outras pessoas. Ou tu, por exemplo, comparar o fulano com o ciclano, porque vai ter atributos, vai ter questões que tu julga superiores ou que tu julga inferiores, que se tu se comparar com alguém inferior, tu vai se considerar superior àquela pessoa. Mas se tiver condições superiores daquela pessoa, aí tu vai te considerar inferior, aí tu vai correr no risco de estar em depressão. Então são os dois extremos da comparação. Se tu te compara com alguém, tu pode acabar te ensoberbecendo, te orgulhando, te achando melhor do que aquela pessoa que tu te comparou. Mas se tu te compara com uma outra pessoa, tu pode acabar te achando inferior àquela outra pessoa. Daí por isso que entra os muitos casos de depressão.
as pessoas se compararem umas com as outras e as redes sociais, a internet acabam influenciando muito nisso. Todos são sabedores disso, eu até não vou entrar nesse ponto, todos já sabem. Mas eu creio que seria isso. E para encerrar, quando nós formos nos comparar, nós devemos nos comparar com nós mesmos. Por exemplo, o que eu era, o que eu sou hoje, em comparação com o que eu era 2, 3, 4 anos atrás. Será que eu melhorei? Será que eu piorei? A pessoa deve se comparar consigo mesmo. Cada pessoa se comparar consigo mesmo. Será que eu melhorei na minha classe, na minha condição financeira? Será que eu melhorei como amigo? Será que eu melhorei como parente? Será que eu melhorei como empregado, como patrão, como motorista? Será que eu consegui ter uma melhora? Ou será que eu acabei piorando? Mas nunca gerando uma soberba, um orgulho, e nem gerando uma depressão também. Como a palavra, o versículo disse aqui. Pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. Então é com modéstia, com moderação. Não deve nem se orgulhar, mas também nem acabar entrando em depressão. Porque também, se nós formos nos comparar com Deus, como que nós vamos comparar a nossa santidade com a santidade de Deus, se Deus é santo? Como que nós vamos comparar a nossa inteligência, o nosso conhecimento com o conhecimento de Deus, se Deus é onisciente? Se Deus é onisciente, se Deus sabe de todas as coisas, como que nós vamos nos comparar? Bom, então, fiquem no aguardo da segunda parte do vídeo, porque esse vídeo acabe aqui. Então, não se esqueçam, curte, comentem, compartilhe para mais outras pessoas, e esse vídeo acaba aqui. Fiquem todos com Deus.